Oi gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter uma aula de exercícios resolvidos do Carster a respeito da curva de tensão de deformação verdadeira. Vamos lá então? Bom, primeiramente, caso você não conheça, esse é o Explica Professor, eu sou o Júlio Altoel, tutor dessa disciplina, e eu gostaria de começar pedindo para você se inscrever no canal, deixar um like aí, porque isso ajuda bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Vamos agora para a nossa aula e para a resolução dos nossos exercícios de hoje. Bom, o nosso primeiro exercício ele diz o seguinte, né? Uma amostra cilíndrica de alumínio com um diâmetro de 12,8, ele aqui já me deu o meu diâmetro do meu alumínio, né? 12,8, e um comprimento de medida de 50,8 milímetros, ele me deu o meu L0 de 50,8, né? Tudo aqui em milímetro. É puxada sob tensão, né? Ou seja, eu estou tendo um carregamento aqui trativo na minha amostra. Usando os dados abaixo, gere um gráfico de tensão de deformação real para o alumínio. Após o ponto em que começa o estrangulamento, os diâmetros medidos são fornecidos abaixo, para os últimos 4 pontos de dados, que devem ser usados em cálculos verdadeiros de tensão. Basicamente, o que ele está me dando aqui? Ele está me dando uns dados de tensão e comprimento do meu corpo de prova. Normalmente, uma máquina de ensaio de tração, ele te dá exatamente essas medidas, e ele está pedindo para produzir um gráfico real. E ele me deu esses 4 últimos pontos, porque esses 4 últimos pontos aqui, ele está exatamente naquela parte da minha curva de tensão de deformação de engenharia, onde eu tenho o início do meu estrangulamento, quando eu começo o meu empescoçamento, que são esses últimos 4 pontos, os quais eu não consigo usar a minha relação da deformação verdadeira, que vai ser igual ao meu ln de 1 mais E, ou da minha tensão verdadeira, que vai ser a minha tensão de engenharia, que multiplica 1 mais E. Por que eu não consigo usar diretamente isso? Porque aqui eu tenho um estado triaxial de tensão e o meu comportamento nesses últimos pontos vão ser diferentes. Vamos agora para uma planilhinha de Excel que eu vou mostrar para vocês como que a gente produz isso passo a passo. Bom, gente, aqui na minha planilha eu vou começar colocando o que eu botei aqui para vocês, né? Eu botei aqui o meu diâmetro inicial em milímetros, eu já calculei aqui a minha área inicial também, porque é o que eu vou utilizar para calcular a minha tensão. Eu botei todos os meus dados de carga aqui e todos os meus dados de comprimento. Esse comprimento foi o que ele me deu na tabela. O que é esse comprimento? Meu comprimento é o tamanho total do meu corpo de prova e o que eu quero saber normalmente é a minha deformação de engenharia para depois eu calcular a minha deformação real. Então eu preciso saber o meu alongamento, que vai ser exatamente o meu ponto aqui, o meu LI, que é o comprimento do meu corpo de prova no instante 2, dividido pelo meu comprimento inicial. Então, esses aqui são dados tabelados, esses dois. E eu adicionei essa tabela aqui. Quem é essa tabela na minha equação? Se vocês olharem aqui, ó, essa fórmula aqui é exatamente o meu ponto aqui do meu comprimento em azul, dividido pelo meu comprimento inicial aqui do meu corpo de prova, que é 50,8. Então eu botei aqui uma curvinha também de alongamento. Por fim, eu também, como ele me deu os meus últimos 4 pontos como sendo o diâmetro dos 4 pontos da minha curva, eu coloquei aqui o meu diâmetro dos últimos 4 pontos e também coloquei a minha área. Por quê? Nos últimos 4 pontos, o meu método de determinar a minha tensão real ela vai ser a carga aplicada dividida pela área real do meu corpo de prova. E, por esses dados, eu consigo produzir aqui quem que é a minha tensão de engenharia. Quem que é a minha tensão de engenharia a priori, né? Vamos lá. A minha tensão de engenharia ela vai ser exatamente a minha carga. Está aqui para vocês, ó. A tensão de engenharia vai ser a minha carga, a minha coluna E, dividido pela minha área. A minha área é exatamente aqui o meu A0 que eu tinha calculado. Ó. Vai ser a minha carga dividido pelo meu A0. Então aqui eu peguei e plotei em todos, eu consegui determinar a tensão de engenharia para cada ponto. E a minha deformação de engenharia, ela vai ser exatamente o meu alongamento dividido pelo meu comprimento inicial. Ó. Meu alongamento, meu ΔL dividido pelo meu comprimento inicial. Tranquilo, essa aqui é a parte do gráfico de engenharia que a gente já tinha feito. Agora a gente vai ver como que calcula a minha tensão real. A minha tensão real ela vai ser exatamente a minha tensão de engenharia, que a gente já tinha visto na equação que eu coloquei no slide, que multiplica a minha deformação de engenharia mais 1. E aqui eu vou ter uma coluna de gráficos para a tensão real. E o que é essa coluna aqui do lado? Aqui do lado eu
eu apliquei a mesma fórmula para a coluna inteira, só para a gente ver como que seria uma curva tensão-deformação real, caso eu não estivesse utilizando os últimos 4 pontos usando a área inicial, a área final, e aqui do lado eu coloquei a área final, considerando o diâmetro que ele me deu na tabela. E aqui eu fiz um plot da deformação verdadeira. Minha deformação verdadeira vai ser o meu LN de 1 mais a minha deformação de engenharia. Então formei 2 colunas. Então o que eu vou plotar aqui? Eu vou plotar uma curva de tensão real X, deformação real, né? Tensão verdadeira versus deformação verdadeira. Uma de tensão de engenharia versus deformação de engenharia para comparar. E no final das contas eu vou botar 2 caminhos. Um ele saindo com os 4 pontos e o outro não saindo. E nisso eu chego aqui nesse gráfico. Que eu vou trazer esse gráfico agora lá para o nosso slide para a gente analisar ele melhor. Bom, vamos lá. Aqui está exatamente o que eu falei para vocês, né? No regime elástico, todas essas curvas elas são muito parecidas. Elas não vão mudar, elas vão ficar sobrepostas. Tanto a azul como a vermelha, né? A minha vermelha aqui é a verdadeira, a azul é a de engenharia. E aqui eu coloquei a verdadeira com os pontos finais, que são exatamente os últimos 4 pontos, né? É esse. Esses 2 aqui eu coloquei só para a gente ver a tendência. Se a gente observar aqui uma curva, se eu utilizar essa equação aqui para minha tensão verdadeira e para minha deformação verdadeira, e plotar uma curva depois do meu ponto M aqui, que é o meu ponto onde está ocorrendo o estrangulamento ou então o empescoçamento, eu vou ver que a minha tensão vai reduzir, o que na realidade não acontece. A minha tensão, mesmo depois do meu empescoçamento, ela não reduz, ela continua aumentando. E por isso que nos últimos pontos, eu, ao invés de utilizar a minha deformação verdadeira como parâmetro para definir a minha tensão verdadeira, a minha tensão verdadeira foi definida como a minha força dividida pela minha área naquele instante I. Então, esse aqui é o desvio. Ó. Essa aqui é uma verdadeira de fato, com os pontos considerando a área, e essa aqui é uma verdadeira considerando a equação, desconsiderando o fato que eu estou empescoçando meu material. E em azul aqui eu tenho a minha tensão deformação de engenharia, que ela fica bem abaixo, e ela tem até um alongamento um pouquinho maior do que uma real. Bom, vamos para o nosso segundo exercício agora, e ele diz o seguinte, né? Um teste de tração é realizado em uma amostra de metal, e verifica-se que uma deformação plástica verdadeira de 0,20 é produzida, ou seja, eu tenho um EV de igual a 0,20. Em uma tensão verdadeira de 575 MPa, eu tenho uma tensão verdadeira de 575 MPa. E ele me disse aqui que o meu K do meu metal ele é igual a 860 MPa. E ele pede, calcule a deformação verdadeira que resulta da aplicação de uma tensão verdadeira para 600 MPa. Ou seja, ele quer saber a minha deformação verdadeira quando eu tenho uma tensão verdadeira de 600 MPa. Para isso, eu preciso saber quem é o meu coeficiente de encroamento N, que eu tenho dado pela nossa relação que a gente viu na nossa aula teórica. Se você não assistiu essa aula teórica, dá uma olhada aqui no card, que eu vou colocar ela para vocês. Então, como que eu descubro aqui quem que é a minha tensão verdadeira? Vocês já estão vendo que tem uma equação aqui, mas eu vou desenvolver aqui rapidinho para vocês, que é por propriedade de logaritmo. Se eu aplicar log aqui nos dois, eu tenho que o meu log de sigma v vai ser igual ao meu log de k, mais log de EVAN. Né? Eu posso aplicar a propriedade aqui de logaritmo, eu posso jogar esse n aqui para o início, eu tenho que o meu log de sigma v vai ser igual a log de k, mais n log de EV. Então, isolando o meu n aqui, eu tenho que o meu n vai ser o meu log de sigma v menos log de k dividido por log de EV, que é exatamente isso aqui. Aqui ele coloca t, porque essa resolução aqui está em inglês, e esse t aqui é de true. Então agora, gente, só resolvendo, né, é só substituir aqui os meus valores. Eu vou substituir aqui o meu valor de 575, 870, 0,2, eu vou achar um valor de n de 0,25. E com esse meu valor de n, eu posso pegar e substituir aqui na minha equação novamente. Como? Se ele está querendo saber a minha deformação verdadeira, quem que vai ser a minha deformação verdadeira aqui, fazendo continha? A minha deformação verdadeira, ele vai ser o meu sigma v dividido por k,
elevado a 1 sobre n, já que eu tenho meu coeficiente de encurtamento aqui jogando para o outro lado. Substituindo esses valores, eu vou jogar aqui 600 sobre 860 MPa, dividido por 1 sobre 0,25, e eu vou achar uma deformação verdadeira de 0,237. Bom, vamos agora para o nosso último exercício, que é o seguinte, né? Ele pede para eu encontrar a tenacidade para um metal que sofre deformação elástica e plástica, né? Lembra o que é a tenacidade? A tenacidade é exatamente a curva aqui abaixo do meu gráfico de tensão-deformação, considerando a energia absorvida até aqui a fratura da curva. A gente fez um exercício desse na nossa aula de exercícios, também se quiser estar aqui no card, para o caso de tensão-deformação de engenharia. Vamos dar uma olhada como que funciona agora para uma tensão-deformação real. E é o seguinte, né? Ele supõe que para a deformação elástica, o modo de elasticidade é 172 GPa. Né? Ele já está me dando meu modo de elasticidade aqui, que é 172 GPa. E que a deformação elástica termina em uma deformação de 0,01. Né? Ele falou que aqui que a minha deformação elástica, no regime elástico, é 0,01. Para a deformação plástica, suponha que a relação entre a tensão e a deformação é descrita pela equação abaixo. Essa equação aqui que ele me deu, aqui no caso, ele já me deu um modelo para eu conseguir, já que eu estou traçando uma área sobre uma curva, quando eu tenho uma equação é muito mais fácil eu integrar essa equação e determinar qual que é a área sobre a curva dela. Normalmente, se você está fazendo com dado experimental, ou você propõe uma equação para ajustar e integra ela, ou então você usa algum software para determinar qual que é a área daquele gráfico por cálculo numérico mesmo. E aqui ele me deu que o meu valor de K e N são 6.900 MPa e 0,3. E o meu N é igual a 0,3, respectivamente. Além disso, a deformação plástica ocorre entre os valores de deformação de 0,01 e 0,075. Ou seja, se eu pegar aqui no meu gráfico, aqui eu tenho o meu 0,01, que é onde está a deformação elástica, e aqui eu tenho o meu 0,75, que é onde terminou a minha deformação plástica, o momento onde eu tive a fratura do meu material. Então, quem que vai ser a minha tenacidade aqui? A minha tenacidade ele vai ser exatamente a área da minha curva da minha região elástica, que é simples de calcular pelo modo de elasticidade e pela deformação aqui do modo de engenharia, mais a área da minha curva aqui na minha região plástica, que é entre 0,01 e 0,75. Então, eu vou ter aqui o cálculo desse triângulo, mais a integração desses limites de integração, que foi exatamente aqui o que ele me deu, né? E a gente sabe que a minha tenacidade U ela é exatamente a integral aqui da tensão pela deformação, a minha área da curva. Mas aqui eu tenho dois pontos de integração. A minha região elástica, que é entre 0 e 0,01, né? Que aqui eu vou considerar o meu modo de elasticidade. Aqui está o quê? Modo de elasticidade vezes deformação. De onde veio isso, Júlio? Quem que é o modo de elasticidade? O modo de elasticidade é tensão sobre deformação. Então, a minha tensão vai ser exatamente o meu modo de elasticidade vezes a deformação vezes um diferencial de deformação. E aqui eu tenho os meus parâmetros, que é entre 0,01. E depois aqui, o meu segundo parâmetro vai ser utilizando a minha equação que ele me deu. E aqui quem que vai ser a minha tensão? A minha tensão vai ser exatamente o meu K vezes EVN. Então, aqui eu vou ter essa equaçãozinha aqui, né, que vai do meu padrão de 0,01 a 0,075, que multiplica K, que é uma constante, vai multiplicar o meu E, que também vai ser um valor variável, mais o meu N aqui, ele também vai ser um valor constante. Agora, então, realizando a integral aqui, sendo que o meu E aqui é o meu parâmetro de integração, né? Quem que vai ser a minha integral de E? Né? A integral de x, eu sei que é x ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ter aqui um E ao quadrado sobre 2. No final, num intervalo de integração de 0,01 e 0. Quem que é a minha integral de um x elevado a n? X elevado a n vai ser exatamente x de n mais 1 dividido por n mais 1. É a mesma integral, né, gente? Eu só adicionei aqui em termos de valor n, que eu não sei qual é, porque eu quero colocar em função de uma variável. Então, no final das contas, o meu k é uma constante, né? Esse aqui vai ser o valor do resultado da integração no intervalo 0,075 e 0,01. E agora, então, substituindo valores só, quem que é o meu E? O meu E ele me deu que é 172 GPa. Aqui eu estou trabalhando em Newton por metro quadrado, né? Eu sei que Newton por metro quadrado é exatamente Pascal. E 10 a 9 aqui é o do meu gigapascal. Então eu tenho 172 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado, dividido por 2, né? Que estava aqui já na minha integral, vezes a minha
deformação elevado ao quadrado, né? O meu E aqui final é zero, então não vai ter esse segundo termo da equação, né? Quando eu substituir por zero. E aqui depois eu vou ter o meu 6.900 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado, que é exatamente esse valor aqui de MPa, né? Esse aqui é o meu mega e esse aqui é o meu pascal. Dividido por N mais 1, né? Eu tenho 1 mais 0,3, que é o meu valor de N, né? Dá 1,3 aqui, que multiplica aqui, são os meus parâmetros de integração, né? Vai ser o meu E elevado a 1,3, quando é 0,75, menos o meu E sobre 1,3 quando é 0,01. Resolvendo essa continha aqui, eu vou chegar num valor de 3,65 vezes 10 a 9 joule por metro cúbico. Isso aqui seria a mesma coisa que 3,65 gigajoule por metro cúbico de energia absorvida por todo o gráfico tensão real de engenharia. Bom, gente, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo todos vocês. Lembrem de deixar um curtir e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a continuar crescendo esse canal e continuar produzindo material para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.